Noite. Hoje decidimos falar sobre desse tema, eu e Janaína. Um tema que mexe muito com o meu coração. Já tentei fazer outras lives sobre esse assunto e confesso que não é fácil. Confesso que muitas vezes eu já me emocionei. Já teve uma live até que eu chorei. E eu sei o quanto que tem vidas hoje precisando ouvir isso, assim como tem famílias precisando ouvir sobre esse tema. Então quero dar boa noite para vocês que estão entrando aqui, tá? Para que vocês compartilhem essa live. De repente tem pessoas, eu peço desculpa também pela demora, tive um contratempo aí, mas já está resolvido, graças a Deus. E eu quero que vocês hoje, com o coração bem transbordante, para poder ajudar essas vidas que a gente sabe que é um assunto que a gente nem vê toda hora, né? As pessoas falando, porque a gente fica até com certo temor de falar sobre isso. Eu super entendo vocês que, nossa, que assunto complicado é esse, que assunto difícil, mas a gente tem que falar, principalmente eu que estou aqui numa posição de querer ajudar vidas, né? E o quanto que eu falo desse posicionamento nas redes sociais, essa transição de carreira, sim, para vir para o digital, mas, gente, no fundo tem essa intenção também, de que pessoas possam se levantar nessa geração para ajudar outras vidas que estão em sofrimento. Então eu quero chamar hoje a minha convidada, Janaína Alves, ela já está aqui na live. Enquanto ela chega, eu vou começar a convidá-la aqui. Vocês vão compartilhando a live, vai apertando o coraçãozinho, né? Porque a gente sabe que o Instagram, ele recebam com carinho essa pessoa maravilhosa que tem também ajudado pessoas nessa geração através de uma mensagem de impacto, uma mensagem de amor, de carinho, de transbordo. Olá, Janaína! Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Receba meu carinho, minha gratidão. Parabéns pela decisão de falar sobre um assunto tão importante, que é tão, hoje em dia é urgente. Eu acho que eu tenho que colocar até uma outra palavra. Tá mais que urgente. A gente sabe que existe todo um processo ali, né, para chegar no final, que é ali de cometer o suicídio, mas hoje a gente vai vir com uma palavra mais de prevenção, de como a gente está disposto também a dar suporte emocional, dar esse suporte de orientação, de acolhimento, de uma escuta. Então, assim, eu quero que você se apresente, fale de onde você é, fale do transbordo que você quer fazer nessa geração. Seja bem-vinda, receba meu carinho, tá? Enquanto isso, eu vou escrevendo aqui enquanto você se apresenta, tá bom? Tudo bem. Boa noite, Sil. Para mim é um imenso prazer estar aqui. E um prazer duas vezes, né? Porque o prazer de estar junto com você, que me deixa completamente à vontade com essa doçura, com esse amor que você é, que você. Oh, E também linda. poder participar, né, de uma live para falar de um assunto realmente muito importante que nós vamos falar aqui. Exatamente. Meu nome é Janaína, para quem não me conhece. Eu moro aqui próximo de Brasília, né? E assim, hoje a forma que eu consigo transparecer para as pessoas, que eu posso, como se diz, que se resume hoje a Janaína, é uma general do reino de Deus, do reino poderoso do Senhor, que parte de um exército poderoso, que tem como objetivo hoje alcançar pessoas que estão com as suas almas feridas, alcançar as pessoas que estão com dores interiores, pessoas que não conseguem externalizar, pessoas que conseguem externalizar, mas de forma errada. Hoje, o meu propósito, hoje eu creio que o Senhor tem algo comigo nessa área. Então, assim, não só na questão do que nós vamos falar, mas nas dores de forma geral, né, Sil? Porque são muitas as dores, são várias, né? E hoje nós vamos estar falando especificamente dessa, né? Nossa, e quando a gente fala dos bloqueios emocionais, como eu venho abordando esse tema, às vezes a gente não chega no extremo do quanto que esse bloqueio emocional pode evoluir de tal forma a ponto da pessoa já não sentir mais esperança, não ter mais coragem de pedir ajuda, ela se fecha no mundo, muitas vezes ela tem comportamentos que podem ser observados, que podem ser acolhidos o mais rápido possível,
e tirar essa pessoa desses pensamentos, até mesmo desse ato aí de tentar tirar a própria vida. Então, hoje, os bloqueios emocionais, assim como tem pessoas que têm culpa, muitas têm depressão, outras com excesso de ansiedade, impulsividade, o transtorno de humor, o quanto que as pessoas mais impulsivas que tomam decisões, né, que são mais agressivas no dia a dia, o quanto que tem que perceber essas pessoas, analisar, tentar ver se você pode fazer uma escuta mais ativa, oferecer ajuda, oferecer, de repente, até mesmo que ela procure um profissional, procure um psiquiatra, um psicólogo, alguém que possa dar esse acolhimento, dar esse suporte. Então, hoje, Janaína, eu fiquei muito feliz a gente ter definido esse tema, tá? Porque tem total a ver com os bloqueios emocionais, o quanto que às vezes a pessoa carrega traumas da infância, e a gente sabe que tem crianças que sofreram abuso, tem crianças que sofreram maus tratos, que foram humilhadas, que foram rejeitadas, que foram abandonadas. Nossa, eu peguei situações, se eu for contar tudo aqui para vocês, eu tenho que controlar muito, muito para não chorar. Porque foram casos extremos que mexem com o nosso emocional. Entende? Não é o fato que a Sil estudou, ela tem que estar preparada sempre. Não, é ser humano, é uma vida a ponto de uma pessoa me ligar, eu acordar com a ligação e a pessoa trancada dentro do banheiro falando que estava querendo tirar a vida, naquele exato momento. E eu tenho que ter uma força, ter que ter uma atitude serena, tá? De acolhimento, de deixar a pessoa se expressar, porque ela estava debulhando em lágrimas, não conseguia nem falar, não conseguia nem falar, e aí eu tive que com toda a sabedoria divina também, porque não é só psicologia, você tem que ter uma sensibilidade tamanha para poder conduzir uma sessão como essa, para poder trazer a pessoa para você, mesmo ela estando do outro lado do mundo, estava lá em outro país, não estava nem aqui no Brasil, sem a família por perto, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, que responsabilidade a minha, de estar fazendo esse contato, porque ela fez o contato comigo, que estava atendendo ela, já tinha tentado outras vezes, então era uma responsabilidade, mas a dor que estava em mim era da responsabilidade daquela vida, entende? E, no entanto, depois desse atendimento, eu fui fazer uma live e eu comecei a chorar, porque eu fui pedir exatamente quem você é hoje. Pedir para pessoas se levantarem para poder ajudar essas vidas. Pessoas que fossem ativadas nessa geração para que ajudasse os psiquiatras, psicólogos, essas pessoas que realmente têm compromisso com o próximo. Então, você, quando você falou que tem vontade de ajudar nesse sentido, eu fico muito feliz, porque é como se eu estivesse cumprindo também o meu propósito, tá? Então, eu quero deixar você também falar, contar algumas experiências, se você tiver vontade. Porque tem pessoas aqui que talvez vai querer fazer perguntas, tá, gente? Se alguém quiser fazer perguntas, nós sabemos aí que com a pandemia aumentou muito o problema aí emocional, tantas pessoas aí que tiveram muito mais conflitos familiar com seus cônjuges, e a gente sabe que o desemprego, tem tantas áreas aí que pode estar afetando e abalando a pessoa emocionalmente, tá? Mas eu queria saber se você quer comentar, falar, vou deixar você transbordar também um pouquinho. Fica Então, à vontade. assim, eu quero estar compartilhando o porquê, né? O desejo de querer falar a respeito disso. É interessante, sim, o que eu nunca tinha parado para assim, me posicionar da forma que eu tô vindo me posicionando. Porque, assim, eu acho que juntou justamente a vontade de Deus agora, porque até fiz uns vídeos aí anteriores que foram feitos assim, eu não me preparei, eu só me senti muito apertada por Deus e a casa não me cabia, e aí eu me senti mexida, né? Para poder fazer esses vídeos voltados para esse assunto de suicídio, né? E assim, e eu tô vendo que é um propósito muito grandioso mesmo, porque é uma situação, são situações que levam as pessoas a chegar numa situação dessa, né? Num fato desse.
E eu acho que me incomodou muito porque eu vi algumas pessoas ridicularizando esse tipo de situação, sabe? Debochando, dizendo que não dá valor em pessoas que partem para esse rumo, que não sei o quê. E aquilo mexeu muito comigo, porque não é questão de dar valor, não é questão de dar valor à atitude, mas dar valor à pessoa que naquele momento está passando por aquela dificuldade. Eu penso assim que essa questão das emoções é algo muito profundo, é algo muito forte, né? Uma pessoa que ela não tem essa doença na alma, ela consegue andar de uma forma mais tranquila. Mas a partir do momento que ela está com uma dor na alma, que ela está com uma doença na alma, né? E que ela não consegue lidar com isso, a tendência é só piorar. E quando pessoas em volta não têm a sensibilidade de perceber, não é uma obrigação, eu não coloco como um peso, eu não estou aqui para falar para as pessoas, olha, tipo assim, com aquele encargo de que se acontecer o pior, você é o culpado. Não é isso. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer por essas pessoas à nossa volta. Se a gente começar a ter um olhar diferenciado, um olhar humano, um olhar de amor, que é o que a palavra de Deus nos ensina, que o próprio Deus demonstrou através do Filho dele. Então, assim, é um amor incondicional. E ele quer que nós venhamos ser imitadores. E para me ser imitador, eu tenho que amar o meu irmão. Eu tenho que amar quem está perto de mim. E amar quem está perto de mim significa ter sensibilidade para sentir a dor, para perceber, sabe? Porque tem casos também, Sil, que eles não conseguem expor as suas dores. Eles ficam de formas mais ocultas, eles começam a se recolher, começam a ficar pessoas com bloqueios que têm indícios de cometer um suicídio, começam a se recolher em quarto, não conversar muito, né? Evitar a parte assim, uma convivência social sadia, até mesmo familiar. Se familiar já é desse jeito, imagine lá fora com outras pessoas. Então isso não existe. E às vezes eu fico preocupada, vou até trazer um exemplo assim, eu fico preocupada com alguns filhos que eu vejo de algumas pessoas que são assim, sabe? Me traz uma certa preocupação, porque eu sei que isso não é bom, né? E também entra um contexto, vou até falar um pouquinho, porque assim, entra um contexto bíblico, que a Bíblia fala a respeito dos tímidos que não vão herdar o reino, que não, né? Então, não é nem humanamente falando e nem espiritualmente falando, isso não é positivo. Então, assim, a gente que está em volta, a gente tem que ter esse cuidado. E esse cuidado não é ficar lá insistindo, para com isso, faz isso, não sei o quê. Gente, é necessário se utilizar de estratégia. A gente tem que ser intencional com essas pessoas. Ou seja, você vê o problema, você vê que a pessoa não está bem, e aí você vai agir de forma intencional, ou seja, eu quero que ela se recupere, eu quero que ela saia dessa situação. E como que eu vou fazer? Que são as estratégias, né? Para resgatar essas pessoas. Porque muitas vezes elas não conseguem falar, Sil. Elas têm vergonha, elas acham que não vão dar ouvido, acham que vão debochar e muitas vezes debocham mesmo, né? Então, assim, as pessoas falam, não, você tá com conversa à toa e não sei o quê, não dá importância. E a gente sabe que o rastro sempre fica, né, de pessoas que estão com indícios de querer cometer um suicídio, de atentar contra a própria vida, né? Então, assim, eu queria chamar a atenção, eu quero chamar a atenção das pessoas em relação a isso, a estar com um olhar observador, né? Em relação às pessoas à sua volta, a ter a sensibilidade de ver que não está bem, o que você pode fazer para ajudar. Se você não pode ajudar diretamente, mas que você seja uma ponte para essa vida, né? Se conectar com outra pessoa. Então, assim, eu quero chamar a atenção hoje, não só das pessoas para ajudar, mas também das pessoas que estão nesse momento passando por uma crise, né? Olhando para a vida e só vê negreiro, não vê o sol mais brilhar. Por mais que o sol nasça todos os dias, ela não vê mais o sol brilhar. E assim,
trazer para ela essa realidade de que tem solução, de que tem jeito, de que tem pessoas que a amam, mesmo sabendo, mesmo não a conhecendo, né? Mesmo não tendo contato direto, mas tem pessoas que a amam, que está disposta, com o coração aberto para ajudar. Seja de lá de uma forma ou de outra, sabe? Diretamente ou indiretamente, sendo ponte ou sendo realmente assim, a pessoa que vai estender diretamente a mão. Então, assim, Exato. é essa mensagem que arde no meu coração hoje, né? Porque, infelizmente, tem acontecido muitos casos mesmo, muito, ainda mais agora com essa história da pandemia, né? Que as pessoas vão ficando, parece que vai perdendo o sentido de tudo, porque a rotina já não é mais a mesma, né? Então, assim, essa coisa que tem ardido dentro de mim, né? Que eu tenho desejo de alcançar as pessoas. E é isso. Lindo, Janaína, que entrega linda, parabéns. Nossa, eu já estou aqui, sabe, feliz de você estar fazendo essa entrega poderosa. Mas eu quero ler umas perguntas que fizeram aqui, que a gente abriu, né, para as pessoas tirarem dúvidas, e eu quero poder honrar essas pessoas que estão perguntando, porque de repente a pergunta de um pode ser a dúvida do outro. Sim. Então, quero até agradecer as pessoas que estão entrando aqui, tá? Deve ser familiares seu também, a Josi, que eu fiz com ela, agora uma live recente. A Alexandra já está aí também. David Portes, psicólogo. Gente, que bênção ter vocês nessa live, porque eu sei que através dessas pessoas que também têm um chamado, que elas têm compromisso, elas podem estar ajudando, respondendo aqui, caso eu não veja, as outras pessoas que estão perguntando aqui, tá? A Tá. Josi perguntou assim, ó, como identificar que a pessoa tem predisposição a suicídio? A Janaína já teve aqui, já falou alguns indícios, né? Que a pessoa se isola, que a pessoa, às vezes, ela é ridicularizada quando ela comenta algo, e às vezes ela deixa uma mensagem muito implícita, dizendo que, nossa, não vale nem a pena mais estar nesse mundo. Ai, como eu queria acabar com essa dor. Nossa, tá doendo tanto. Eu fui abandonada, fui rejeitada, fui traída. Ou então, pessoas que têm problemas com álcool, com drogas, e você vê ali, às vezes, até o transtorno do humor também. Eu fui vendo essas pessoas mais impulsivas, mais agressivas, elas têm probabilidade maior, bipolaridade também, pessoas que estão em depressão, ansiedade. Então, tem que tomar cuidado. Quem está sendo medicado, quem está cuidando da saúde mental, para ver se essa pessoa está tendo progresso, porque de repente é necessário avaliar se é preciso mudar ali a rotina, sair um pouco com essa pessoa, dar uma volta, fazer uma caminhada, fazer exercício, sabe? Fazer até junto, chamar, tirar essa pessoa ali dos hábitos normais, criar hábitos novos. Então a pessoa ela vai declarando às vezes com o comportamento, com a fala e esse isolamento. Então tudo isso é possível a gente observar, tá? Essa falta de diálogo, essa introspecção, tá? Essa desesperança, o quanto que as pessoas que têm um repertório que é bem assim de falar que não acredita mais que é possível ser feliz um dia. Eu vim nesse mundo só para sofrer. Então tem que tomar cuidado. Não é tipo, eu não estou falando que é isso, mas são indícios aí de que pode estar em sofrimento e quem sabe essa pessoa está pedindo ajuda, pedindo socorro e você não está tendo esse olhar, essa escuta ativa, prestar atenção no que ela está dizendo com os comportamentos, com essas falas, essas frases que para você parece que não faz sentido porque você não tá com a dor. Então, para o outro, olha só, o que é muito importante as pessoas pararem e analisar. Talvez a dor do outro, para mim, não doeria em mim. Talvez o que ele está passando não doeria em mim. Mas talvez a minha dor não doeria nele daquela forma. Entende? Então eu tenho que ter empatia de pensar, poxa, eu não sofreria se caso acontecesse isso comigo. Eu daria a volta por cima, eu teria mais resiliência, Sim. tá? Porque pessoas, às vezes, que não têm muita resiliência de, né, se refazer rapidamente depois de algo trágico, depois de algo tão devastador na vida dela, seja por uma separação, seja por uma perda, porque tem isso também, as pessoas que perdem um ente querido, um familiar, um amigo, elas ficam com o sentimento de que, nossa, minha vida acabou, não tem mais sentido, não faz
não faz sentido algum eu continuar também. E já aconteceu o caso da pessoa querer ir embora também, de falar, né? Eu quero ir embora para poder ficar com a pessoa. Então, existem muito repertório que a gente tem que fazer com que essa pessoa ela venha mais para perto de você. Você que é família, você que é um profissional da área, você que tem aí, como a gente está aqui abrindo uma live, falando, respondendo, mas com uma responsabilidade muito grande pelas vidas, sabe? De como que hoje tem uma amiga que me pede ajuda e eu falo, olha, eu vou ajudar, não importa, eu não vou cobrar, se for o caso, eu paro até outros afazeres e vou dar atenção, porque é urgente, é mais do que urgente. Então a gente precisa ter esse carinho. Tem uma outra pergunta aqui, que é de Leana Lourenço. Tem outras questões importantes também, como hormonais, somáticos, sim, que precisam ser observados, não acha? Sim, com certeza. Essa instabilidade hormonal, o quanto que às vezes causa estresse, causa a mudança do humor. Então, às vezes, você pode ver que até o medicamento que está tomando Aham. pode estar ocasionando. Então, tem que verificar se não é preciso mudar essa medicação, tem que verificar se algo está desestabilizando você emocionalmente, ou a pessoa, né? Está desestabilizando ela, que ela não está tendo o autocontrole, ela está descompensada emocionalmente e faz toda uma mudança aí nessas emoções. Então, tem que ver se tem algum hormônio que está precisando ser ali reposição de hormônios. Então, tem que ver tudo isso, porque tem pessoas que têm baixa serotonina. Então, ela tende a ter um humor mais deprimido. E aí, o que acontece? Existe tratamento para que haja essa reposição. Então, as pessoas às vezes não têm noção de que isso é possível dentro do organismo dela. Ah, mas eu só vivo triste, só vivo amargurada, só vivo deprimida. Eu fiz uma live recente não, já tem um tempinho, com uma psicóloga, falando da distimia. Distimia, a gente fala assim, mas é um tipo de depressão do mau humor. Pessoa que está constantemente em depressão, o tempo todo reclamando da vida na negatividade. Observa essas pessoas. Não, é o gênio dela. É a personalidade dela. E outra, transtorno de personalidade existe. E é um dos casos que a gente sabe que pode levar ao suicídio. Uhum. Então, tem que ver quais são os transtornos que são mais propícios a levar esse tipo de situação que chega nesse final. Então, comece a observar qual tipo de argumento que essa pessoa está vivendo. Ela está todo dia mal-humorada, ela está todo dia reclamando, ela não está satisfeita com nada. Quando acontece alguma coisa ruim, ela acha que todas as outras coisas também vão acontecer de ruim na vida dela. Então, tem que tomar cuidado. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. O Ricardo. A Alexandra colocou assim, a pessoa não quer se matar. Ela quer se livrar da dor, exatamente. E seu repertório de busca para resolver o problema está curto e o pensamento que vem é só se matar. Então, assim, ela resumiu praticamente aí o contexto de uma pessoa que está com esse pensamento. Então, a gente tem que ficar atento, a gente tem que cuidar, porque, gente, é uma responsabilidade universal. Não é só a família, não é só o psiquiatra, não é só os médicos, não é. As pessoas têm que tomar consciência do quanto que a gente tem uma responsabilidade hoje por essas vidas. Se posicionar mesmo, de falar, olha, conte comigo, fazer trabalho voluntário, se cadastrar, tem o CVV, que a gente sabe que pode se cadastrar, o número é 188, né? Que as pessoas podem ligar 24 horas, tem voluntários lá atendendo. E eu vi uma reportagem que é de 3 horas da manhã até as 7, o que mais tem ligação é nesse horário, na madrugada. Janaína, aqui tem uma outra, na fase da adolescente, que está aqui, ó, mestre... o Ricardo, conhecido também. Ó, e na fase da adolescente, melancolia pode ser indício? O que que acontece? Eu vou responder rapidinho, depois vou te dar a oportunidade de você responder, tá, Janaína? Adolescente, eles estão em fase de transição, eles estão saindo da fase da infância para a fase da adultice. Então, existe ali vários conflitos internos, né? Até mesmo crise de identidade, estão querendo saber o que está acontecendo no corpo, os hormônios estão aflorados, porém, essa melancolia é por causa dessa falta de exposição, muitas vezes, que eles não querem que as pessoas vejam os conflitos internos. Então, eles preferem se fechar. Eles preferem dizer, nossa, esse turbilhão de coisa que está acontecendo, eu prefiro
me isolar, porque aí eu não preciso ser julgado, eu não preciso ser apontado. Muitas vezes eu quero fazer algo e sou impedido, e aí acaba entrando naquela introspecção. Então, pode sim, tem que tomar muito cuidado, porque é uma coisa que leva a outra. Então, observe esses comportamentos de melancolia, veja se ele está entrando talvez no universo de isolamento profundo, que não quer mais, igual a Janaína falou, não quer conversar, não quer socializar, tem um churrasco, uma festa, não vai, fica sempre no quarto, fica sempre em contato com uma ou duas pessoas no máximo. Eu atendi uma adolescente que ela falava assim, eu só tenho uma amiga, eu só converso com uma. Então, é perigoso, porque ela não tem outras referências. Ela não sai de casa, ela não socializa até com os familiares que são primos, tios, e ela só tem uma amiga. E essa amiga, se tiver, de repente, um contexto familiar que talvez tem transtorno, que é abusivo, e também vive reclamando da vida, aí as duas se unem e falam, nossa, não vale mesmo a pena viver, porque eu estou sofrendo, você está sofrendo. Aí daqui a pouco começam os argumentos de falar assim, nossa, nem vale a pena estar mais aqui. Aí começa a incentivar. Então tem que tomar muito cuidado com os adolescentes. Fora o problema da internet, o quanto que eles estão afundando na internet, tem pessoas lá fazendo mal, fazendo bullying, até, né, fazendo com que elas se depreciem, depreciando essas crianças e adolescentes, falando que eles são ridículos. Eu peguei situações assim também, que depois eu vou comentar. Vou deixar você falar um pouquinho, Janaína. Então, em relação Fica à vontade. de isolamento de adolescente devido a hormônios, essas coisas, isso também é algo a ser observado. Porque isso pode desencadear, não quer dizer que vai desencadear, mas pode desencadear uma depressão, um bloqueio emocional, justamente pelo que você falou. Porque as pessoas começam a observar, já começa a nascer pelos, começa a aparecer os seios, aquela, né, na menina, fica aquela coisa, não é seio, aquele trem, fica aquela coisinha pequenininha ali, ela fica com vergonha, começa a fechar, né? O menino já fica incomodado, a voz começa a afinar, começa a engrossar e fica aquele conflito. Então, isso também pode gerar. Entra também nisso, né? E pode acontecer de gerar, sim, a pessoa, eles vão ficar melancólicos, vão ficar mais isolados. E aí tem que ser observado, ser cuidado com muito carinho, como se diz, com inteligência, né? Não é paparicar, não é assim, que eu falo assim, no sentido de excessos, porque também vai ser prejudicial. Mas tudo dentro de um equilíbrio, que ele perceba a transformação e que aquilo é bom. Não é uma coisa que está acontecendo que é ruim, né? Então, assim, é bem interessante também essa questão dos adolescentes, né? E essa questão que você falou dos conflitos até mesmo de sexualidade, né? Então, tem que ser observado, tem que ser observado. E outra coisa, eu vejo assim, todo ser humano, eu tenho a audácia de falar que todo mundo teria que fazer um estudo de autoconhecimento para se identificar, sabe? Para se conhecer, para trabalhar aquilo que é necessário. Tem gente que se acha autossuficiente, que acha que tá tudo bem e não tá. Uma hora vai chegar, uma hora que isso vai explodir, que vai desencadear por uma coisa ou por outra, né? Por não se conhecer, por não tratar determinados bloqueios que a pessoa tem, né? E hoje a gente tem uma oportunidade muito grande com a internet, e não só com a internet, mas com os profissionais que a gente pode contar, né? Que são pessoas preparadíssimas para poder estar ajudando, para poder pegar na mão, porque tem gente, Sil, que você tem que pegar na mão. Ele não vai dar conta de sair do lugar se não tiver uma pessoa que tenha a sensibilidade de pegar na mão e começar a caminhar e ensinar os primeiros passos novamente, né? Então, só que assim, essas pessoas, nesse caso, elas têm que ser percebidas. Por isso que eu volto a dizer, nós temos que estar atentos. Gente, essas coisas podem acontecer o mais próximo da gente, que a gente nem imagina. Não, na minha família não tem. Não, nos meus amigos não tem. Não, no meu trabalho não acontece. Então, às vezes também a gente é muito voltado para a família e esquece de olhar em redor, no trabalho,
às vezes até mesmo na rua, você vai numa padaria, às vezes você tem um conhecimento de uma pessoa, um amigo, sei lá, ou às vezes uma pessoa que você sempre está conversando, oi, bom dia e tal, às vezes, né, faz aquela conversinha boa de manhã ou em algum momento, e aí você percebe que a pessoa está triste, o que que custa você perguntar? Você está bem? Às vezes ela não recebe esse tipo de cuidado em casa. E só da gente demonstrar um carinho, uma atenção diferenciada para a pessoa, ela se sente à vontade. Ela vai se sentir à vontade e vai começar a compartilhar. E aí é a hora da gente ajudar, porque teve uma abertura, porque a pessoa confiou, você depositou, você demonstrou para ela uma segurança, e aí ela passa a confiar e começa a se abrir, né? Então, assim, aí você pode estar conduzindo ou pode estar conduzindo para um profissional, né, que está mais como se diz, mais bem preparado, com as técnicas que são necessárias. Porque, igual quando eu falo de estratégia, tem que ser estratégias mesmo. Igual eu imagino dessa forma, que você monta um plano. Aqui em casa mesmo, com as minhas filhas, igual quando eu falo de estratégia, eu sempre lembro disso. Quando eu tenho algum tipo de conflito com as minhas filhas, de alguma coisa que a gente diverge de algum entendimento, eu paro e analiso. Eu preciso de estratégia para atuar nessa área. Como que eu vou fazer? Da forma que eu venho fazendo não está surtindo efeito. Então, eu vou começar a agir dessa forma. E até mesmo eu passo isso para as pessoas que estão próximas a mim. A gente tem que agir de forma intencional e com estratégia, de forma sutil, né? Com o seu foco no objetivo. Eu quero alcançar isso, eu preciso ser sutil, mas eu preciso ser intencional e eu vou usar essa estratégia. E é assim, né? Então, eu tenho visto dessa maneira que tem que ter esse cuidado, tanto da família como das pessoas que estão à volta. Porque a nossa responsabilidade não é só com a nossa família. Não é. É que nem você falou. Isso é uma responsabilidade de todo mundo. Gente, é muito triste quando você fica sabendo que uma pessoa, de fato, só de tentar já causa uma tristeza muito grande na gente. E quando a gente tem consciência, tem conhecimento de que ela foi efetiva, que ela teve, como se diz, sucesso na vontade dela de tirar a vida, pode ser em qualquer lugar do mundo. Quem tem sensibilidade se sente triste, fica batido com aquilo, porque não é para ser assim. Não é para ser assim. E às vezes, Sil, assim, a confusão que a pessoa está fazendo, se a gente for olhar, parece assim que é dentro de um copo de água aquela confusão. Só que o turbilhão que está dentro dela, nem ela mesma consegue mensurar. Nem ela consegue expor a dor que ela está sentindo, a confusão na mente, no interior. E o fluxo, eu tenho costumado falar que a gente tem um fluxo de pensamentos negativos muito, muito rápido. Porque geralmente quando você pensa numa coisa, e o filho vai sair. Não, ei, cuidado, você pode bater o carro, cuidado. Então, assim, quando você fala cuidado, você pode bater o carro, parece que vem um monte de coisa na mente. E aí, se você não dá um time ali, dá um stop, aquilo ali deixa a gente abatido, começa a ficar vicioso. Então, quando a gente busca conhecimento, a gente trava esse tipo de pensamento, a gente ressignifica, né? Faz um novo repertório na mente, né? Para poder pensar naquilo que vai dar tudo certo, que ele vai, não tem problema, vai chegar e tá ótimo, né? E assim, mas para isso a gente precisa se conhecer, né, Sil? Para isso a gente precisa se conhecer, aprender com uma psicóloga maravilhosa igual eu tenho aqui agora, que tem me orientado em muitas coisas, a ressignificar pensamentos assim, pensamentos ruins, não aceitar, né? Porque a gente não pode. Mudar, né? Mudar o nosso repertório diário. Sim, falar bem da gente mesmo, né? Se autoapreciar, tirar um tempo para a gente mesmo. Gente, todos que estão aqui e quem tiver ainda para assistir, saiba que você é especial. Ninguém é mais especial que você. Você é especial. E você tenha certeza que tem gente que te ama e que você nem imagina. E que está pronto para te ajudar.
Basta você ter a coragem de buscar essa ajuda. Porque muitas vezes, infelizmente, tem pessoas que não vão ser vistas. Por isso que eu tô chamando esse alerta para a gente passar a observar, porque tem muitas pessoas invisíveis perto de nós. Elas se fazem invisíveis por conta dessa dor. Então, assim, a gente tem que estar com essa atenção aguçada, com aquele amor dentro do coração, de falar assim, não, eu vou ajudar quem está precisando. Porque às vezes é só uma palavra, às vezes é só você escutar. Porque ela tá tão. Ela nunca tem uma pessoa para escutar. Ó, lembrei de um fato. Depois vou falar, deixar você falar também. Lembrei de um fato. Lá na academia que eu frequento, tem uma senhorinha que acredita que ela vai fazer academia para poder conversar. E ela comentou para Sim, conversar, para se relacionar com as sim. pessoas. E tá Os ótimo. Exato. os exercícios que ela faz é bem devagarzinho, assim, bem leve. Mas, menina, a gente chega perto dela, ela fica tagarelando, ela adora começar, eu acho barato. Porque você vê que. E ela é alegre, sabe? Assim, mas ela falou que ela vai para bater papo. Então, olha só para você ver. A gente tem necessidade de se relacionar uns com os outros. Sim. Todo De mundo acolhimento, né? De tem. afeto. Exatamente, a gente tem essa necessidade. Isso é muito importante. Assim, e eu vou deixar você falar, porque senão eu vou ficar falando demais. Eu queria comentar aqui, não sei, eu gosto de ver o que as pessoas estão comentando também, mas eu queria falar um pouco o quanto que as famílias que já passaram por algo assim, o quanto que essas vidas também são impactadas, né? Deixa eu só ver aqui o que ó, antes do meu filho nascer, eu tinha repentinamente sentimentos estranhos que se retirasse da minha mente, da minha vida seria o melhor. Nossa, se retirasse minha vida seria o melhor se fazer. Por mais estranho que pareça, aquela vontade momentânea era confortante. Nossa, que situação, né? Tenho a intenção de ajudar o seu próximo. Do seu lado pode ter pessoas que precisam do seu apoio. Todo mundo pode salvar vidas, basta ter a intenção. A Alexandra está comentando aí. Que legal, Alexandra, obrigada. Olha aí, ó, eu acho que é Ostro, acho que é Rafael no final. Rafael, a dor daquele sentimento vinha depois. Poderia ser alguma tristeza profunda ou algo comparado? Sim. Por quê? Quando os pensamentos eles estão bem, quando eu falo dos bloqueios emocionais, eu falo muito também de quanto que os pensamentos eles são causadores, os gatilhos disparadores para causar angústia, tristeza, ansiedade. E aí a pessoa fica ali na vitimização, naquela depressão. Então tem vários momentos aí que começa aqui, ó. Várias situações que as pessoas elas estimulam cada vez mais aqueles pensamentos até gerar emoção. O pensamento tem um poder, a nossa mente tem um poder tão grande que se você insistir com determinada situação na sua cabeça, vai gerar emoção. E essa emoção vai te levar à ação. Então, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se você passou por algum evento traumático, se você passou por uma perda, se você passou por alguma rejeição, alguma humilhação, o que foi que aconteceu? Talvez não é nem no momento presente. Os bloqueios emocionais que eu falo hoje, muitos são causados na infância e talvez você guarda ressentimento, você ainda não liberou o perdão, você talvez nem se perdoou. Talvez a culpa que há nas pessoas por ter feito algo que magoou outra pessoa e ela carrega a dor, sabe, de ter perdido talvez o grande amor porque errou. Então tem certas situações que a pessoa ela vai levando isso ao longo da vida, não ressignifica, não perdoa, a vida não prospera, ela paralisa diante de certas situações que nem são tão graves, são situações mínimas, mas que são tremendamente frustrantes. Por quê? Porque ela já carrega dores. E dores que são acumuladas tendem a ter uma explosão. E essa explosão, muitas vezes, pode vir num impulso de muitas vezes querer acabar com a dor e acabar dessa forma mais trágica. E o que eu queria trazer aqui também, Janaína, o quanto que as famílias de pessoas, né, que eu já conheci pessoas que já perderam
e quanto que esses familiares sofrem, os amigos sofrem. E é em torno de 100 pessoas, mais ou menos, que são impactadas emocionalmente com essa perda e que também tem que ter um certo cuidado, tem que ter um acolhimento dessa família, tem que ter, de repente, aí, quem sabe, uma indicação terapêutica, uma indicação para ter um convívio ali com outras pessoas que estejam buscando ajuda. Por quê? Porque tem tendências de pessoas que tiveram uma perda também cometer o suicídio. Então, há estudos que comprovam que tem que tomar cuidado com esses familiares, sabe? Que estão mais próximos. Porque muitas vezes eles ficam pensando o que eu poderia ter feito, se eu tivesse, de repente, tido um comportamento diferente, se eu tivesse, né, evitado de falar algo, talvez eu falei algo que impactou essa pessoa que tomou essa decisão. Então, ela vai gerando culpa que é irreal, porque não é você que está ali ao redor que causou. A pessoa que cometeu o suicídio, muitas vezes, ela já vinha ali por muito tempo passando por fases ali na vida que ela não conseguiu gerenciar essas emoções, ou tinha algum problema psiquiátrico que não foi avaliado a tempo, estava passando por alguma perda, ou então algum transtorno, e a gente muitas vezes não sabe o que estava passando ali na hora, porque tem pessoas que escrevem um texto, tem pessoas que fazem alguma coisa, que as pessoas identificam, foi porque ela teve uma perda e ela não se sentiu né, confortável continuar e tal. Então, tem pessoas que demonstram ali os motivos, mas muitos não falam. E, gente, quanto que é perigoso, perigoso demais deixar essas pessoas sozinhas, sem atenção, sem esse acolhimento, sem essa intenção mesmo de oferecer ajuda, de socorrer, sabe? Socorrer essas pessoas. Então, muita atenção com essas vidas que estão próximas de vocês. Aconteceu recente aí com uma amiga de uma aluna minha, ela comentou que já tinha tido contato, que ela já tinha dado um certo atendimento, porém, não tem muito, a gente não acredita que isso pode acontecer, né, com uma pessoa tão próxima, e quando acontece, a gente toma um choque. Por quê? Porque a gente tinha conhecimento, a gente tinha uma proximidade, e a gente também é abalado, muitas pessoas são abaladas, né, com uma situação como essa. E aí, Janaína, eu vou deixar você dar mais exemplos aí também. E assim, a Leana colocou aqui, boa noite, Natália, boa noite, Leana, boa noite, Bárbara, boa noite, Giovana, minha filha tá aí. Beijinho, Giovana. Eu queria falar o seguinte, a Leana colocou aqui que nós criamos nosso próprio inferno, não é? Não é bem assim, eu não vejo dessa maneira. Porque o que acontece? O que é o bloqueio? O bloqueio, ele é um mecanismo de defesa, de forma inconsciente, para proteger, tentando proteger a gente de não sofrer novamente. Então, assim, é algo que é natural. Eu não sei se eu posso falar que é natural da própria mente. Posso, Sil, falar assim? Que é natural, que a mente ela trabalha e ali ela quer proteger para a pessoa não sofrer novamente. E ela começa, aí ela segura aquele bloqueio, não é isso? Que a pessoa. Desculpa, meu amor. Que a pessoa quer proteger. Como é que é? Ela quer proteger a mente. Bloqueio, eu entendo que ele é um mecanismo de defesa, né? E ele, como se diz, ele bloqueia de forma inconsciente. Vamos dizer, teve um trauma e ali automaticamente há um bloqueio, porque o cérebro ele vai a intenção dele é proteger, então ele faz esse bloqueio. Para que não aconteça novamente. Então, o medo, muitas vezes, é até uma proteção. É isso mesmo. Por medo. Porque eu tenho uma memória já sobre tal evento que ele faz, opa, desse mal você não vai sofrer de novo, não. Então, eu vou evitar que você continue até passar por esse caminho, ou então viver algo que vai te fazer sofrer. Epa, eu não quero dor. Então, eu vou te bloquear aqui, você não vai fazer tal coisa por causa do medo, você não faz por causa de memórias que você já tem lá de traumas. Isso, exatamente. Então, assim, não é que a gente constrói. É porque, assim, vai um bloqueio, vai puxando o outro, vai puxando o outro. E quando vai ver, se não cuidar, se não tratar, se você não se observar, se você não observar o outro, isso pode só piorando. Porque um vai puxando o outro, né?
Igual a gente vive Exato. um bloqueio que a pessoa que ela é depressiva, ela vai, ela pode, assim, ela pode chegar ao momento de querer se suicidar, né? De suicídio. Então, é um abismo puxando o outro. Então, não é uma questão que a gente que faz. É uma questão que as coisas vão acontecendo e aí é uma defesa do organismo, né? Só que aí o que a gente faz? A gente tem que entrar em busca dessa ajuda. A gente tem que abrir o coração, a gente tem que falar para as pessoas, tem ajuda, vamos buscar socorro, vamos, eu vou te ajudar, por mais que a pessoa esteja, né, sem força, pega na mão, vamos correr atrás, vamos buscar, vamos, né? Tem casos, gente, que eu sei que não tem jeito. Não tem jeito por quê? Porque quando você vai ver, elas já cometeram, infelizmente. Mas a gente tem que fazer por onde? A gente tem que fazer a nossa parte. A gente não veio para esse mundo à toa. E outra que eu volto a falar, a responsabilidade em relação a esse tipo de situação não é só de uma família, não é só daquela pessoa, é de todos nós, né? Então, assim, a gente tem que ter atenção quanto a isso, sim. Né? E as pessoas que estiverem depressivas, que estiverem melancólicas, que estiverem passando por alguma situação mais difícil, que não está conseguindo digerir a situação, eu acho que pode estar entrando em contato com a gente para a gente poder, pelo menos, estar direcionando. E outra coisa, eu lembrei do negócio, mas ó, fugiu. Ai, em relação. Não, Ai, meu Deus. não, vai lembrando aí, porque comentaram aqui que teve um caso lá na cidade da menina, não vi o nome dela, mas ela comentando que tem várias pessoas da mesma família que cometeu também suicídio. Então, isso realmente é comprovado que parece que as pessoas ficam muito impactadas e se sentem, né, culpadas muitas vezes e vai puxando. Então, aqui, ó, aqui na minha cidade tem uma família que inúmeras pessoas tiraram a vida, a própria vida, exatamente nesse contexto que a Sil está falando, parece contagioso. E também tem, sabe aquele. Vocês já ouviram que as pessoas não falam nos jornais, não comentam muito, porque existe. Tem um psicólogo que ele fez um estudo e existe um efeito de contágio, que quanto mais mostrado esse tipo de reportagem, parece que incentiva que outras pessoas se sentem despertadas a cometer também. Então, eles não divulgam lugares, as pontes, os lugares que realmente acontecem. Aí no nosso Brasil nós temos também, fora do Brasil, vários lugares que são ali muito propícios. Então, eles evitam fazer reportagem, evitam fazer essa divulgação, até mesmo para ter essa evitação desse efeito contágio que existe. Então, a família, às vezes, é impactada emocionalmente com isso daí, que são perdas tão sem significado. Às vezes, a pessoa não demonstrou nada, estava vivendo uma vida boa, como aconteceu recente, né, com uma moça que a nossa aluna, a minha aluna comentou, tinha uma vida estável, tinha conseguido o cargo que ela almejava, uma família vivendo numa cidade com bons assim recursos, 3 filhos, uma de 2, uma de 4, uma de 9, uma de 12, 3 meninas. Gente, e eu peguei uma paciente agora na pandemia, ano passado, que ela é uma jovem de 19, 20 anos, eu não lembro exato, mas assim, uma bebezinha de 8 meses, e ela tentou suicídio, quebrou a bacia, não finalizou, graças a Deus, mas ficou debilitada. E teve um momento que eu fiz a sessão com ela, eu estava com a neném no colo, e ela arrependida, né? Porque a neném mais linda, coisa mais fofa. Eu falei, gente, o nível da coragem que a pessoa tem, né? De deixar, mas por quê? Porque a gente não entende qual foi a decisão. Foi uma briga que teve com o namorado, que levou ela num estresse tão alto naquele momento, que aí ela tomou essa atitude. Graças a Deus sobreviveu, não finalizou, não chegou, né? O ato não se concretizou. Porém, não dá para a gente assimilar. Como assim? Uma adolescente, né? Uma jovem aí, uma nenenzinha, e mesmo assim teve esse comportamento de levar a própria vida a sofrer agora os danos, porque eu fiz um atendimento para ela no hospital. A mãe desesperada, ela, Silvana, eu nunca imaginei que ela tivesse coragem de fazer isso. Estou desesperada, me ajuda, ela está internada, mas eu quero que você converse com ela. Por quê? Porque
tem ainda casos que se a pessoa tentar, ela ainda vai tentar mais vezes. Então, eu peguei situações que a menina já estava na terceira tentativa. E graças a Deus, ela me mandou mensagem, tem 2 semanas. Ela falou, Sil, eu estou te passando aqui para te dizer que eu estou bem, que as coisas boas estão acontecendo na minha vida e eu agradeço a Deus e a você. Graças. Então, é de chorar, é de agradecer a Deus, assim, de joelho, e falar assim, muito obrigada por essa vida que foi resgatada, que foi salva, que foi liberta e que hoje pode ajudar outras vidas. Porque eu sempre falo, essas pessoas também têm chamado. Essas pessoas que tiverem esses pensamentos podem ajudar outras que hoje estão em sofrimento e que ela já passou. Talvez tem pessoas aqui, igual o rapaz que comentou, ele tem um chamado que ele nem descobriu ainda. Que, peraí, eu já pensei, eu nunca tentei, mas eu já sofri isso que parecia ser até confortante pensar em algo como isso, né? Como um certo alívio. E aí hoje eu estou, graças a Deus, liberta desses pensamentos, estou me sentindo capaz hoje de ajudar outras vidas, Aí, que tá vendo? está ainda nesse momento difícil, né? Sim. Aí, olha o que a Silvana falou para você aí, Rafael. Toma posse. E assim, Sil, Exato. é, Comprometimento com as vidas. sim. E assim, e olha só, se a gente agir de uma forma preventiva, preventiva de que forma? Que me veio aqui. Se eu começo a aprender a me conhecer, né? E automaticamente, eu me conhecendo, eu começo a conversar com as pessoas que estão à minha volta. Então, aprendendo a ressignificar algumas coisas, aprendendo a mudança de repertório, aprendendo alguns comportamentos que vão eliminando esses bloqueios e a gente transferindo para outras pessoas, o nosso meio vai ficar sadio e isso vai sendo multiplicado. Então, acaba se tornando uma atitude preventiva. Então, assim, isso é muito importante a gente buscar se conhecer. É muito importante a gente entender alguns sentimentos que às vezes passam na nossa mente. Você fala, caramba, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Você deixa passar para lá, deixa passar, né? Eu vejo assim hoje que é muito, 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 muito importante a gente se autoconhecer. Porque não é só em relação a mim. Porque se eu estou bem, eu vou fazer bem aonde eu estou. A energia, eu lembro de você falar que você chegava no trabalho, uma energia lá em cima, que contagiava, as pessoas ficavam bobas, meu Deus, com tanto problema, e ela ainda com essa energia boa. Ai, 4 horas da manhã, tá? aí eu chego a me arrepio, sabe? Isso é positivo, isso desperta. Caramba, o que ela tem de diferente? Como que é isso? E aí isso vai gerando curiosidade, as pessoas vão tendo interesse. Então vai se sarando, né? Vai sarando as pessoas dessa maneira. E outra coisa que eu queria falar é o seguinte. As pessoas que... Ah, mas como que tem saída para mim? De que forma que tem saída? Através de orientações que você vai receber de um profissional que está disposto a te ajudar, entendeu? Que se coloca à sua disposição dentro daquilo, igual a Silvana mesmo comentou aí. E assim, você vai aprender a pensar diferente, você vai ter mudança de repertório, você vai ter mudança nos seus pensamentos, né? Você não vai aceitar, porque, gente, não é dizer que nós não sentimos. Eles vêm, né, Silvana? Eles vêm, os pensamentos vêm, só que a gente agora, a gente usa a nossa inteligência, a gente usa mecanismos para bloquear. Aí a gente bloqueia os bloqueios. Aí, Olha, ó, vou usar, hein? Vou usar. Vamos bloquear os bloqueios logo. né? Eu falo blindar, né? Vamos se blindar dos bloqueios, agora a gente vai usar. Vamos bloquear logo esse bloqueio? Não, Para, não não. vem, não chega para mim mais. Chega de bloqueio. Chega. Então a gente bloqueia os bloqueios. Aí a gente vai aprender a bloquear antes mesmo de chegar na gente. E até assim, das coisas que eu queria colocar aqui é tipo, uma das formas que a gente tem, a Silvana até comentou aí, uma das formas que a gente tem de se livrar de bloqueios, alguns bloqueios, é o perdão. Né, Sil? É o perdão. O perdão é algo muito poderoso, ele é algo espiritual e é algo é, assim, libertador, né? Libertador. Essa Liberta, é a palavra. né? Porque quando você libera, você não está
tipo assim, ah, mas eu vou liberar perdão, fulano me maltratou, me magoou, às vezes a pessoa também até foi abusada e tudo, mas eu vou ter que perdoar. Só que quando há o perdão, você libera, é a sua vida. Não é a É vida. verdade. É você que está livre. É você que vai viver uma vida melhor, né, Sil? É assim, é muito Linda. forte isso. Minha aluna transbordando aqui, gente. Fez as aulas direitinho, adorei. Isso aí. Esse é top. O É. libertador. Quanto que esse perdão é libertador para você? Sim, e aí você vai viver. Gente, isso é fato, até eu acho que até cientificamente isso é comprovado. Eu não vou falar com toda certeza. Se a Silvana tiver conhecimento, ela pode afirmar ou ficar neutra aí, que eu não sei. É, a questão do perdão, eu acredito assim que eu tenho aprendido, né, até com o Pablo Marçal, que a gente tem acompanhado, que a gente tem participado. E assim, quando você libera o perdão, as áreas da sua vida vão desabrochando, né? São liberadas. Às vezes você tá com uma trava, lá vai a gente, já vai eu querendo entrar pro outro lado. Mas assim, às vezes você tá com uma trava numa área da sua vida e às vezes é só por conta do perdão que você não liberou. É fácil? Não é fácil, mas é possível. E você não pode desistir, né? De conquistar isso. Não desista, não desista, persista, porque é fato, é real. A gente sabe que cada um tem seu tempo, mas a gente tem que lutar para estar perdoando, a ponto de chegar na blindagem de não ter mais que perdoar, né, Silvana? Por que não perdoar mais? Porque não entrou mais mágoa. Porque a gente não aceita mais. Então não vai gerar mais coisas ruins dentro da gente, né? Exatamente. Então, assim, é mágico? Não, não é mágico, é um processo. E a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, porque cada um tem seu tempo, né? Cada um tem o seu momento de resiliência, como você falou, mas tem que dar o primeiro passo. Tem que acordar para a vida. E tem uma vida muito abundante, uma vida maravilhosa. E quando eu falo de abundância, eu não estou falando simplesmente de financeiro, não. Eu estou falando da forma no todo, que tem algo maravilhoso te aguardando. Você que está aí entristecida, abatida, que essas palavras que a gente tem falado aqui, que a gente está trazendo, que possa alcançar o seu coração e tome como verdade, porque é algo real. É algo que pessoas já viveram, que, igual assim, a gente já teve experiência em muita coisa, né? A gente tá falando de coisas também que a gente, de algumas coisas que a gente viveu, tem outras que a gente não viveu, mas a gente tem experiência através de vida de outras pessoas. Então, assim, é possível você ter uma vida diferente. Você vai ressignificar. É como se você cria uma ponte em cima daquela situação. Você deixa a situação resolvida porque você cria uma ponte. E aí você vai ressignificar tudo aquilo e você vai se libertar. Você vai ficar livre. Imagina você livre das dores. Imagina você assim, feliz, vivendo aquela vida que você sempre sonhou. Só depende de você querer buscar ajuda. E ou então, quando alguém estender a mão, você pegar, né? Não perder a oportunidade. Porque às vezes a gente também perde oportunidades. E às vezes essa oportunidade, essa já não vai voltar mais. Pode ser que venha outras, né? Mas não vai ser como aquela que você perdeu. Então, assim, que a gente não venha perder as oportunidades, tanto de ajudar Verdade. você que precisa de ser ajudado, né, Sil? Então, assim, Gente, eu passaria horas e horas aqui te ouvindo, sabia? Dá para fazer uma live infinita só sobre esse assunto, porque é muita coisa boa. Você transmite uma serenidade, uma paz, um amor pelas vidas. O quanto que você também está disponível aí a acolher. Só de você estar falando dessa forma, eu vejo em você essa vontade, esse carinho, esse carisma pelo próximo. Então, tá de parabéns. Eu deixo eu dar uma olhada aí mais um pouquinho nas perguntas finais, porque a gente já está 1 hora aqui, começamos um pouquinho depois. Mas a gente já vai caminhar para o final. Deixa eu ver o que a sim, Alexandra está escrevendo aqui. Ó, liberar o perdão, liberar a mágoa, liberar a culpa, desbloqueie e causa evolução. Isso daí, Alexandra. Ela tá, ó, ela é psicóloga, tá, gente? Ela tá transbordando aqui na vida de vocês também, porque ela tem propriedade aí de falar
o quanto que ela está podendo ajudar através do testemunho que ela está falando, está dando orientação. Eu até agradeço também Sim. por estar colaborando com a gente, tá? Os pensamentos são intrusivos, isso mesmo. Eu vi que a Eunice entrou, a Adriana também, um beijo, a Aline. Gente, muito bom ter vocês aqui. Olha, eu não aguento mais minha família, vive melhor sem mim. As palavras, né? Eu dou, eu sou um perdedor, eu não tenho conserto. Estas frases são pedidos de ajuda. Obrigada, Alexandra. Nossa, que transbordo, viu que ela está ajudando aí. Daniel, tem o número do centro, aí, ó, Centro de Valorização da Vida, é só ligar, é 24 horas mesmo, tem pessoas lá. Eu já até pensei em me cadastrar também para fazer esse transbordo de ser voluntária, porque, gente, como que a sensação é de alívio quando você consegue resgatar vidas, tá? Em sofrimento, em desespero, em desesperança, sabe, aquele abatimento profundo. Então, é algo como se eu tivesse o meu coração dando o meu coração para aquela pessoa e falar assim, olha, você pode respirar aqui um pouquinho do meu ar, né? Pega o meu coração aí um pouquinho, pode ficar com ele, porque eu consigo sobreviver sem meu coração por alguns minutos e eu dou ele para você. Gente, é nesse nível de amor, tá? Eu nunca falei isso, mas é nesse nível de amor. É dar a sua vida um pouquinho para aquela vida, sabe? Tenha isso em mente, dá um pouquinho de atenção. Então, Daniel está colaborando aí, obrigada. A Bia, Kátia Arruda, um beijo. Leidiane. Gente, só gente linda aqui. Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá? Agora, Janaína, eu já quero seguir aqui para os finais. Eu quero já te agradecer pelo carinho, pelo transbordo, pelo amor, por tudo isso que eu vejo no teu brilho no olhar, que a gente consegue perceber pelo amor às vidas que você tem, amor à sua família, às suas filhas lindas. Um beijo para cada filha linda que você tem. Deus abençoe. Tá? Receba aí o meu carinho, minha gratidão. Um dia eu estarei aí dando um abraço em todos vocês. Deixa essa pandemia passar, que a gente vai se encontrar, talvez numa palestra, num evento ao vivo, né? E você vai estar lá palestrando, vai estar lá transbordando na vida de mulheres, de homens, de adolescentes, de crianças, amém, e não vai parar mais. Essa live aqui hoje poderia sim se estender. Eu sei que tem conteúdo aqui que a gente poderia estar, talvez até falando, olha, você que está passando por alguma situação, que quer falar aqui agora na live, quer ajuda agora, talvez vai passar por alguém por aqui que vai querer uma ajuda. Então, a gente está muito com o coração aberto para poder cada vez mais trazer palavras, trazer mensagem, que a Janaína seja despertada cada vez mais nessa geração com esse transbordo, com esse legado, com essa missão de vida, vivendo do propósito de ajudar outras vidas. Porque quem pegou o código do universo, que é viver nesse mundo, é servir o próximo, é dar a mão, é acolher, é ouvir, é acompanhar, é carregar no colo, é dar o coração, como eu falei agora, empresta seu coração um pouquinho para o outro, deixa ele respirar um pouquinho da sua essência, da sua vida, do teu transbordo, que aí ele vai falar, ei, ela está feliz, ela está bem, ela já ressignificou, ela já passou por marcas terríveis, traumas que paralisaram a vida dela por um tempo. Ela também tem dores, ela passou por abuso, ela passou por situações com álcool, com briga, com discussão, com acidente, com assalto. Gente, se eu for contar minhas histórias de dores, eu falo, não, em 38 anos de vida, essa pessoa não pode ter passado tudo isso. Será que ela passou tudo isso? Gente, essa é a minha história. Essa é a minha história, essas loucuras todas que eu, meu Deus, como assim? O que aconteceu na minha infância? O que aconteceu na minha adolescência? Na minha juventude? Só muitos traumas. E eu tô aqui dizendo para você que é possível ressignificar, perdoar, se libertar e ajudar outras vidas. Porque se eu parar e depois de olhar para minha história e não entender que tudo aquilo que eu passei era para chegar no momento de hoje, de ajudar vidas, não precisa mais, sabe, continuar, porque aí sim eu vou perder a razão de viver. Se eu pego as minhas dores, não ressignifico, que eu só fico remoendo, que só fico relembrando, culpando quem fez, quem me magoou, quem me fez sofrer, quem me rejeitou, quem me traiu, quem me feriu, se eu ficar nesse repertório vitimista, eu nunca vou ser ninguém, eu nunca vou ajudar ninguém. Então eu tô aqui, sou prova viva. Quem conhece um pouquinho a minha história, ela tá espalhada aí em vários lives. Eu conto um pouquinho em cada lugar, eu vou contando. Quem já acompanha assim um tempo sabe do que a Sil já passou. Sabe que eu tô aqui com
cumprindo o meu propósito de vida, que daqui a pouco eu vou dormir em paz, sabendo que eu fui levantada nessa geração para ativar outras vidas como a Janaína está aqui, para despertar ela, para despertar quem está aqui ouvindo e falar, é possível você também se levantar nessa geração através de uma live e transbordar e falar o quanto que as pessoas precisam de você e você vai estar lá disposta a ajudar. Então, gente, eu estou aqui falando que essa live vai ser memorável sim, tá, Janaína? Pode ter certeza que a gente vai fazer muitas lives de transbordo. É difícil terminar uma live dessa, é muito difícil porque tem muita gente precisando desse carinho, desse acolhimento, pessoas que passaram aqui, de repente já tem familiares aí que perderam, ou então já passou por sentimentos assim, ou que está querendo uma ajuda para alguém que está passando um sofrimento como esse. Eu não sei qual é a dúvida, mas eu só posso garantir que é muito possível. É muito possível você ser uma pessoa livre através dessa ressignificação, desse perdão, de viver cada vez mais próximo, mais acolhido, mesmo que seja pela internet, porque eu consigo amar as pessoas, tá, Janaína? Eu já te amo, mesmo não te conhecendo pessoalmente, eu consigo transmitir o meu carinho, ele te alcança, mesmo a gente não tendo convivência, e as pessoas que me conhecem sabem que a Sil é assim, a Sil é por amor, e eu vivo isso o dia inteiro, por amor, e o momento que eu não consigo transbordar amor, eu fico passando mal. Eu passo mal, porque minha amiga falou, Sil, eu tô precisando falar com você, se para te pedir uma opinião. Eu falei, pera aí, que eu tô um pouquinho ocupada, mas eu já vou te atender. Gente, eu falei, manda áudio, escreve pra mim que eu tô ocupada, agora tava em atendimento. E aí eu fiquei tão magoada, eu fiquei magoada comigo mesma, de não ter conseguido dar aquele suporte, mas aí eu fui, voltei lá, e aí, posso te ajudar? E aí transbordei, falei, olha, pode contar comigo, tô aqui, nananã. Você entende que o tempo todo, é 24 horas, é dormindo e respirando vida, respirando transbordo, porque é isso que eu quero cada vez mais, alcançar as pessoas, e não é porque a Sil está na pandemia, não. A Sil é assim. A Sil já construiu uma história de vida assim, e é assim que eu vou ser, eu acho que até o último dia de vida. Entende? Porque eu vou estar tranquila de saber que eu fiz pelas vidas que estão em sofrimento, que eu quero vê-las livres também. Janaína, a gente se empolga, né? Eu vou falando. Vou deixar você terminar, meu amor. Ela é assim mesmo, gente, maravilhosa. Esse amor dela transborda. É desse jeito aí, gente. Não tem nada de falsidade. É pura verdade. Essa transparência, carinho, são todos os dias. Não é, não, hoje foi mesmo. Não, é todos os dias. Eu não consigo compreender essa fonte que jorra. Mas eu sei o que jorra. Amém. É Deus, fonte é Deus, é divina, é Jesus, é Espírito Santo. Eu confesso que, diante de todos, é só Deus mesmo para dar esse transbordo pra gente. É verdade. Você também tem, né? Você também transmite. Amém. Deixa uma mensagem para eles também, amiga, que estão aqui na live ainda com a gente, estão honrando a nossa vida com os coraçõezinhos. Eu quero, assim, agradecer as meninas que estão com a gente no grupo, né? A minha amiga Bárbara, a minha amiga Leana, meu amigo Ricardo, que também foi outra pessoa, assim, que eu aprendi, assim, que eu conheci, que eu tenho muito carinho por ele é muito especial para mim. Né? O Rafael, que também nos prestigiou, minha filha Giovana, que está aí, né? Tem mais gente aí, o negócio que não dá para olhar mais. A Viviane, né? Quem mais? Tem a Josi, né? Que eu também participei lá assistindo a live de vocês, que eu também achei ela encantadora. Querida demais. Isso. Então, assim, gente, me desculpa se eu não tá lendo aqui, porque como a gente já vai terminar, então não vai dar para me dar uma olhada, mas assim, tô muito grata, tô muito feliz. Assim, eu creio, Sil, que é o início de muitas coisas que vão estar acontecendo mesmo. E eu creio que essa live vai alcançar pessoas. Tem pessoas que vão decidir. A partir de hoje, em nome de Jesus, elas vão decidir buscar ajuda. Outras vão decidir, vão começar a colocar uma chave, vão virar a chave e falar assim, caramba, eu vou ficar em alerta. Opa, lembrei de fulano, lembrei de fulana. Opa, meu filho, minha filha é assim. Calma aí, vamos observar isso melhor. Não, vou buscar ajuda, vou buscar conhecimento. Eu tenho certeza
que esse efeito surtiu e vai surtir ainda mais nas pessoas que ainda vão assistir essa live. E eu quero falar para as pessoas que estão com o coraçãozinho apertado, ou que nem sentimento estão tendo mais, que estão frios devido aos bloqueios, que isso não é normal. Busque ajuda. Tem pessoas dispostas a ajudar. Não dê um ponto final na sua história. Põe uma vírgula e continue a história, sabe? Continue buscando ajuda. Você vai continuar e você não só vai escrever, como você vai ajudar outras pessoas, como a Silvana falou. Não pense que o que você está vivendo de dor, que o que você está vivendo de situação difícil, não serve para nada, só serve para te fazer sofrer. Não, você vai ressignificar, você vai viver outro momento e você vai levar a vida através da sua história para outras pessoas, né? Que vão impactar. Nossa, mas a minha história é tão triste, é essa história mesmo. Essa história mesmo para mostrar lá na frente que você lá no passado era assim e que hoje você é uma nova pessoa, que hoje você tem uma nova vida, que hoje você transborda a vida. Se antes pensava em morrer, hoje você só pensa em viver e usufruir de tudo aquilo que o Senhor fez. E isso é fantástico e é palpável, não é uma ilusão. Nós estamos falando de coisas que é real, mas você precisa querer, você precisa buscar ajuda, ou se alguém estender a mão, não negue. Estenda a sua e se agarre com toda firmeza e vá em frente, não fique parado. Né, Sil? Ai, que delícia! Nossa, Janaína do céu, como é que termina uma live dessa, meu Deus, que difícil. Eu posso te garantir que você não tem mais como voltar, amém. tá? Amém. De falar, não vou fazer live, vou ficar quietinha, não vou. Amiga, é muito transbordo, é muita palavra sincera, a gente consegue se conectar com a tua fala. A gente entra no que você está falando, parece que está falando comigo, eu nem estou com um pensamento assim, mas é como se você estivesse me despertando também. Então, olha o impacto Que legal. que você faz simultâneo. Você está fazendo para a pessoa que está em sofrimento, mas você consegue me despertar para cada vez mais eu pensar, nossa, eu tenho que fazer mais live como essa, eu também tenho que falar mais, eu também tenho que transbordar nesse nível, porque eu estou aqui despertada. Eu falo, gente, quanto tempo que eu não faço uma live como essa? Já tem bem aí uns 4 meses que eu não faço uma live como essa, e a última eu apaguei, porque eu chorei horrores. Eu chorei muito na live pedindo ajuda, sabe? Eu fiquei tão transtornada que eu falei, gente, eu preciso muito de ajuda, que vocês se posicionem nessa geração para ajudar essas vidas, porque elas estão pedindo socorro. Então, eu imagino o quanto deve estar seu coração alegre, leve, feliz, e sabendo que agora sim você está livre para voar. É a primeira de muitas e muitas lives aí maravilhosas. Eu sei que você já teve outras lives, mas assim, com tanto transbordo, eu acredito que você vai rever essa live, pessoas vão poder ver essa live e sentir o quanto que você traz conexão, tá? Traz mensagem de vida, mensagem que liberta, mensagem que transforma. Então, amiga, continua. Eu estou aqui me sentindo feliz, porque o que está acontecendo com a gente nessa mentoria está me transformando também, está me dando cada vez mais, dizendo para mim, Sil, continua também, porque pessoas estão sendo levantadas nessa geração, e isso já é viver o meu propósito, e eu quero que vocês vivam de vocês, tá? Um beijo, dá vontade de falar mais meia hora aqui no mínimo, mas a gente marca mais live, tá, meu amor? Dá um beijão em todos na sua família, receba o meu carinho. Todos que estavam aqui na live também, receba aqui. Quem eu não falei, me perdoa, passou muitos nomes aqui, mas eu quero agradecer cada um que passou, que disse muito obrigada. Rafael, a Zeni, gente, a Zeni é pura paz em pessoa, palestrante memorável, psicóloga querida. A Alexandra só transbordou também. Leana, obrigada. Gente, que carinho de vocês, viu? Se eu for agradecer todos aqui, vocês sabem que eu vou ficar a noite toda, porque eu sei que tem muita gente linda aqui e que receba o nosso carinho, tá? Glauber, todos que passaram, um beijo. Mônica, Isabela. Ai, gente, só gente querida. Beijo. Tchau, Janaína. Boa noite. Fique bem. Beijão para todos. O print. Ó, Janaína desbloqueada. O print. Sil. Eu já fiz vários prints, mas deixa eu tirar os comentários aqui, peraí. Deixa eu tirar os comentários, que aí a gente consegue fazer um print bonitinho, vai.
Tirem aí, gente. Tirem, manda pra... Manda um print pra gente. Como é que faz esse coraçãozinho lindo? Tira da boca. Bota mais embaixo assim de você, mais embaixo. Isso. Ai, que linda, meu Deus. Tá tão bonita, meu Deus. Uma princesa. Pra... Pronto. Obrigada. Obrigada, tá? Obrigada a você. Vai dormir leve por causa do transbordo, tenho certeza. Com certeza. Beijo, amor. Fica com Deus. Tchau. Tchau.